Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 104 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, será interessante que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje são alguns conceitos sobre linguagem, língua, fala, variações da língua, texto e discurso. Então vamos lá, né? Nossos objetivos são conhecer esses conceitos aí de língua, de linguagem, de fala, de variações e também texto e discurso. Muito bem, comecemos então pela linguagem, né? Num determinado momento aí das nossas aulas, nós já tivemos uma aula específica que falou sobre linguagem verbal e não verbal. Hoje eu retomo esse conceito apenas para relembrá-los, né? Sem fazer muito aprofundamento. Então a linguagem é todo o sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que nos permite a realização da comunicação, ou seja, qualquer sistema, né, que utilize a palavra ou que não utilize palavras, mas que utilize outro tipo de recurso para que a gente possa se comunicar. E dentro desse conceito de linguagem, nós vamos ter ali os dois tipos de linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, como o nome mesmo já diz, está associado à palavra, né? Ao verbo. O verbo é palavra. Então, o destaque está na comunicação com as palavras. Essas palavras na linguagem verbal podem ser palavras faladas ou escritas. Muito bem. E o não verbal, então, vai desconsiderar as palavras, mas vai utilizar outros sinais, como, por exemplo, né? Sinais de trânsito, expressão facial, expressão corporal, símbolos, cores, sons, né? Gestos, enfim, gente, tudo que não use a palavra, mas que de certa forma consiga comunicar, né? A chave disso tudo é a comunicação. Nós utilizamos linguagem para nos comunicarmos, ok? Muito bem. E aqui eu trouxe apenas para ilustrar, para que você lembre, então, né, que verbal, ó, o mocinho ali está falando um olá, então ele está se comunicando aqui utilizando a palavra falada, então ele está se comunicando em linguagem verbal. Já ali ao lado, nós temos aqui alguns símbolos, né? Então temos aqui uma placa mostrando um sinal de exclamação, que de repente pode representar um alerta, um cuidado. Temos ali um emoji, né, representando uma carinha, dando uma piscadinha, né? Temos aqui esse sinal, né, que é o positivo, legal. Também representa, né, uma linguagem. Quando a gente faz esse gesto, significa que está tudo bem, que está tudo certo. Então, só para lembrar vocês, né, da parte aqui verbal, palavra, não verbal, qualquer símbolo, gesto, né, expressão facial, qualquer situação que não faça uso da palavra. Muito bem. E língua, pessoal? É a mesma coisa que linguagem? Não, né? A língua, ela é uma forma de linguagem, porque nós utilizamos também a língua para nos comunicarmos. Então, a língua, ela é baseada em palavras, né? De uma determinada comunidade, um determinado grupo de indivíduos que faz uso dessa linguagem verbal. Muito bem. Como, por exemplo, nós temos duas falas estrangeiras que são línguas diferentes. Então, nós aqui falamos a língua portuguesa, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se fala a língua inglesa. Não é mesmo? Então, são dois idiomas diferentes, né? São duas formas de linguagem utilizadas por diferentes grupos, diferentes indivíduos. Muito bem. E a fala, pessoal, é a mesma coisa que língua? Também não, né? Os sinais que são utilizados, então, pelo indivíduo que compõe a linguagem oral, isso é a fala. A fala, ela pode ser bastante
peculiar, né? Ou seja, é um ato singular, pois cada indivíduo pode optar pelas variedades da língua que desejar para expor a sua fala, conforme o momento, o contexto, a sua personalidade, o ambiente sociocultural no qual ele está inserido, né? A escolaridade, dentre outros fatores. E aí, quando a gente fala de fala, nós já entramos um pouquinho no campo das variações, né? Por quê? Porque a fala representa justamente as variedades da língua, sendo um ato peculiar, um ato singular de cada indivíduo. Na unidade da língua existe uma enorme, né, variação nos diversos níveis da fala. Além da sua própria fala, é importante conhecer também a fala dos outros, para que nós sejamos capazes de efetuar o que é um diálogo eficaz, em que ocorra de fato essa comunicação, né? Mesmo que a comunicação seja com diversas pessoas de variadas culturas e que haja alguma alteração na linguagem delas, mesmo assim é possível, né, que cada um utilize sua fala e vai haver a comunicação, né, respeitando aí as diferenças de cada um. Quais são os níveis de fala? Nós também já tivemos uma aula específica que tratou apenas da linguagem formal e informal, né? Então, quais são os níveis de fala, gente? Existe ali uma característica que ela é individual da fala, por isso que ela sofre essas variações aí de níveis, né? Então, nós temos o que nós chamamos de nível coloquial ou popular, que é uma fala mais utilizada na rotina das pessoas no dia a dia, nas situações de informalidade. Então, é a fala mais espontânea, é a fala da maioria dos indivíduos. A maioria fala de forma mais coloquial e espontânea, porque não se preocupam com a forma culta da língua, né? Quando estão falando, principalmente num ambiente não formal. Então, é o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, né? A fala coloquial ou fala popular ou ainda fala informal. Vamos ver aqui um exemplo, então, dessa fala coloquial, né? Eu trouxe aqui uma tirinha e os dois caipiras estão lá conversando, né? Daí ele diz assim: Chachado, já imaginou se nós dois fosse astronauta? Comandante Chachado, aqui tá fazendo muito calor, vou abrir a janela para entrar um ventinho. Não, já imaginei, Zé, já imaginei. Então ele tá falando de acordo com as suas características, né? Provavelmente esta pessoa, ela habita um interior, talvez o seu nível de escolaridade não seja tão alto assim, né? Então este falar aí tem muita influência de diversos fatores e representa justamente esse nível de fala coloquial. E o nível formal culto, né? Então esse nível aí se preocupa com a forma correta das regras e normas gramaticais da nossa língua. Geralmente é utilizada nas situações mais formais. Existe muita preocupação, muita cautela com o vocabulário e obediência à norma culta da língua. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de um pequeno texto que foi extraído da Folha de São Paulo. Então está dando ali, na verdade é uma reportagem, né, sobre ciência. Então, como é um texto do campo jornalístico, emprega-se o nível formal ou culto. A busca para compreender o cérebro humano acaba de dar um passo importante. Um estudo publicado na revista americana Science apresentou o primeiro modelo computacional do cérebro capaz de simular comportamentos humanos complexos, como realizar somas e completar séries de números. Bom, como eu já expliquei, trata-se de um texto que é veiculado, né, no meio jornalístico. Então, exige o emprego, né, deste nível formal ou culto da linguagem. E aí, pessoal, tem N situações, né? Tanto para o emprego do nível coloquial, quanto para o emprego do nível formal da linguagem.
Nós já tivemos uma aula em que nós explicitamos mais detalhadamente, né, estes dois tipos de fala, ok? Muito bem. Então, definindo aqui esses três primeiros conceitos, né, para que fique um pouquinho mais simples de compreender. Linguagem é um sistema de sinais linguísticos. A língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. E a fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Anota aí esses três conceitos de forma mais resumida, que fica bem simples para você compreender. Agora vamos falar um pouquinho das variações da língua, né? Já que nós falamos de fala, falamos de nível coloquial, de nível formal e já adentramos também nas variações da língua. Nós já tivemos também uma aula que explanou, né, sobre as variações linguísticas. Isso aqui é apenas para retomar o conceito. Então, são chamadas de variações linguísticas as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, ou seja, de falar a língua de uma nação, né? Visto que a língua padrão de um país, ela não é homogênea, ou seja, ela não é igual, né? Nem todos os falantes falam essa língua de forma igual. No Brasil, por exemplo, essas variantes, elas são percebidas nos diversos dialetos que existem, como, por exemplo, o mineiro, o carioca, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o sulista, o paulistano e assim por diante. Então, são os diversos falares, né? Inclusive, em termos de vocabulário, nós sabemos que existem diferenças. Então, aqui a gente pode chamar um determinado objeto por uma palavra que lá em São Paulo seja reconhecida de outra forma, por outra palavra. E isso também é uma variação da língua, né? Então, essas variações, elas se dão por diversos fatores. E a questão regional é um destes fatores que contribui para esse fenômeno da variação linguística. Muito bem, então o sistema de línguas ele é formado pelo conjunto de variantes. Esse conjunto de variantes pode ser, como eu já falei, de nível sociocultural, estilístico, regional, etário, que tem a ver com a idade, ocupacional, que tem a ver com a profissão, né? E isso então faz com que cada grupo social de diferentes ocupações, faixas etárias e regiões criam seu próprio dialeto, né? Que seria então a sua forma de comunicação coloquial. Assim, então, nós podemos perceber que as variações linguísticas, elas estão presentes na comunicação verbal das pessoas em diferentes partes do mundo e que elas ocorrem sob influências dos diferentes contextos sociais, regionais e também históricos, né? E que esses processos aí de construção da fala ajudam a caracterizar a forma como esse sujeito vai se comunicar com o seu grupo. Muito bem. Temos aqui um exemplo, então, de variação linguística, né? Hoje a professora não vai entrar novamente em todos os tipos de variação, porque a gente já teve uma aula falando disso. É apenas uma retomada. Então, olha só o que diz a tirinha. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, ploct. Então, olha lá. Essa raiz, né, esse alimento, é conhecido em diversas regiões do nosso país, entretanto com nomes diferentes. Acredito que aqui na nossa região, né, que é a região sul, seja mais conhecido como aipim. Já na região nordeste, por exemplo, ou até mesmo no norte, ela é conhecida como macaxeira ou ainda mandioca. Mas estamos falando da mesma planta, né? Do mesmo alimento. Então, é um exemplo aqui de variação linguística. Vamos falar um pouquinho agora de texto e discurso, né? Que também são conceitos importantes aqui dentro desse nosso estudo, né, sobre língua, linguagem, fala. Então, nós podemos dizer que texto e discurso
São dois elementos que se completam e que ambos participam ativamente da circunstância enunciativa. Então, praticamente um está para o outro, né? E é preciso os dois para que haja um complemento. Vamos ver então, pessoal. Texto e discurso, eles podem ser considerados sinônimos ou ainda entidades distintas. Então, essa distinção baseia-se no plano a que cada um pertence. Vamos ver, ó, o texto ele pertence ao plano da expressão. Já o discurso pertence ao plano do conteúdo. Então, o texto, que forma que eu vou utilizar para falar ou escrever, né? É mais do plano formal, da expressão. E o discurso, o que eu vou dizer, o que eu vou falar ou o que eu vou escrever sobre o que? E aí diz respeito ao plano do conteúdo. Portanto, o texto é uma entidade material, por meio da qual se comunica algo. Trata-se de um elemento concreto, né? Que vai servir de suporte para essa expressão, tá? Já o discurso, ele é o significado ou o conteúdo que é comunicado por meio do texto. Tratando-se, portanto, de uma entidade que a gente chama de imaterial, ok? Apesar de elas serem distintas, elas são indissolúveis. Indissolúveis por quê? Porque não existe, olha que informação ali importante, não existe texto sem conteúdo, assim como também não existe conteúdo sem um texto, ok? Então, os dois precisam se relacionar. Vamos ver um exemplo de texto e discurso. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha da Mafalda, né? Que diz assim, ó. Olha, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Mafalda, né? Sempre com suas críticas, principalmente em relação aos acontecimentos do mundo, não é mesmo? Então, olha só, aqui nós temos um exemplo tanto de texto quanto de discurso. Ah, em que sentido? Vamos analisar, olha só. Ao analisarmos o texto e o discurso desse exemplo anterior, nós temos que o texto compreende a forma pela qual foi repassada a mensagem. Nesse caso, trata-se de uma tirinha, né? Este é o tipo do texto. Na tirinha foram utilizados os balões de fala, foi utilizada uma linguagem verbal, né? Então, a forma do texto é um poema, é uma receita, é um artigo, é um conto, né? É uma tirinha, uma história em quadrinhos, é uma letra de música. Então, qual é a forma do texto? Nesse caso aqui, uma tirinha, ok? E o discurso, ou seja, o conteúdo que veio por esse texto, né? Ou seja, o significado do texto, trata-se da crítica que a Mafalda faz com relação ao mundo, dizendo que o mundo original é um desastre, o que nos leva a deduzir, né, por meio desse discurso aí da Mafalda, que o mundo tem muitos problemas, né? E que esses problemas, obviamente, acabam causando muito desconforto e problemas também na vida das pessoas, né? Então, veja, texto é a forma pela qual ele veio em forma de tirinha, né? E discurso é a mensagem, é o conteúdo que está dentro deste texto, ok, pessoal? Muito bem, então espero que vocês tenham aí relembrado alguns conceitos e também compreendido outros, né? Agora vai lá para os exercícios, tem umas atividades aí para você fixar esse conteúdo da aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!